Canal do pastor Rafael Rocha de Teologia. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo a exegese de João capítulo 3, do versículo 1 ao 8, sobre a doutrina sistemática da regeneração ou a teologia do novo nascimento. Bom, pessoal, antes de mais nada, gostaríamos de convidar você a clicar no sininho de todas as notificações. Você que está aqui hoje, se inscreva em nosso canal, tá? Clica no sininho de todas as notificações, deixe seu like, curta e compartilhe o nosso canal, pois hoje nós estaremos aqui discorrendo de forma poderosa sobre João capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Não deixe de propagar o nosso canal para o desenvolvimento do mesmo. Bom, pessoal, estamos aqui com o texto grego de João 3:1 e também uma tradução em português, e nós estaremos discorrendo sobre a doutrina do novo nascimento. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão. O novo nascimento é um processo humano ou é um processo divino? Quando uma pessoa sobrevive a um acidente de carro ou um acidente de moto, ela acaba alegando, pronto, eu nasci de novo. Será que de fato isso é verdade? Será que não estão confundindo o novo nascimento com um mero livramento? É isso que nós vamos falar nessa noite. O texto grego de João 3:1 diz: Enderanthropos, ekton pharisaion, Nicódimos onoma autos, arconton iudaion. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, Nicodemos estava perguntando para Jesus se o processo do novo nascimento realmente é um processo humano. E o homem precisa tomar a iniciativa de voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Ou seja, a iniciativa é do homem em buscar a regeneração e o novo nascimento? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito, Jesus está dizendo que o novo nascimento é um processo espiritual e divino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo aqui que assim como ninguém pediu para nascer nesse mundo, porque o nascimento foi um processo oriundo dos nossos progenitores, ou seja, dos nossos pais, o pai e mãe tomou a decisão de nos gerar segundo a carne, ou seja, a gente não pediu para ser gerado, a gente foi gerado por alguém. E o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, assim como nós fomos gerados, sem pedirmos para sermos gerados, e sem pedirmos para vir esse mundo e nascer segundo a carne, assim também nós nasceríamos do Espírito segundo a vontade soberana de Deus. Até porque a doutrina da regeneração e do novo nascimento, dentro da língua grega, apresenta a soberania divina em salvar o homem. Jesus continua dizendo: não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, aqui a palavra grega para nascido do Espírito é gegemenemos, ou seja, é um verbo perfeito passivo. Nós temos aqui um verbo na voz passiva, mas nós precisamos analisar as 8 ocorrências da palavra nascidos no texto de João 3. Bom, se você não analisar essa questão, você vai ter dificuldade de entender que todas as 8 ocorrências que aparecem, por exemplo, a primeira ocorrência que aparece da palavra nascer em João capítulo 3, versículo de número 3, existe 3 vezes a ocorrência nascer em João capítulo 3, versículo 4, tá? E existe 2 vezes a ocorrência da palavra nascido, João capítulo 3, versículo 6, a palavra nascer em João capítulo 3, versículo 7,
e a palavra nascido do Espírito, de João capítulo 3, versículo 8. Ou seja, todas essas 8 ocorrências da palavra nascer, nascido, nascer, significa o sujeito recebendo a ação de nascer, de ser gerado, segundo a vontade de Deus. Assim como ele é nascido da carne, ele recebeu a ação, é o que está na voz passiva. Agora, será que existe algum texto que pode elucidar essa questão para nos poder provar que se de fato é a vontade de Deus que o homem nasça segundo a sua vontade? Vamos aqui para João capítulo 3, capítulo 1, versículo de número... capítulo 1, versículo de número 13. Vamos lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o novo nascimento, segundo o contexto imediato de João, é um processo da natureza divina. Aí você me pergunta, mas pastor Rafael Rocha, professor, aonde é que está o homem no plano da salvação, dentro da perspectiva soteriológica? Porque se é Deus que regenera o homem, se é Deus que gera nele o processo do novo nascimento, por sua pura soberania divina, aonde é que se encontra a responsabilidade do homem, visto que todas as 8 ocorrências do verbo nascer está na voz passiva, ou seja, estão recebendo a ação de serem gerados de novo por Deus. Aonde é que está a ação do homem participar do processo da salvação? Bom, aqui está. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo crer aqui, ele é um verbo presente, ativo, no particípio singular nominativo masculino. Ou seja, veja aqui que, embora o homem ele possa ter recebido a ação de ser gerado por Deus e nascido de Deus, no entanto, ele também precisa ter a responsabilidade humana de praticar a ação de crer, visto que o verbo presente está na voz ativa. É o homem praticando a ação de crer. Então veja bem, meus irmãos, dentro da perspectiva soteriológica, a soberania divina e a responsabilidade do homem, a responsabilidade humana, estão unidas, tá? Unidas para a salvação do homem. Então aqui a gente vai entender isso melhor um pouquinho mais adiante. Veja como está aqui a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus que concede ao homem a fé para crer, para tomar atitude, para praticar a ação de crer. Então tem todas as palavras aqui, né? Harit, a palavra grega, todos os termos gregos estão aqui. Veja bem, não vem, é de Deus, dom de Deus. Uma coisa interessante é mediante a fé, pela graça sois salvos, salvos, né? Veja bem, de novo também o verbo aqui está na voz passiva. Nós recebemos a ação de sermos salvos por Deus. Se não fosse assim, ele não seria o nosso Salvador. No entanto, a gente precisa praticar a ação de crer. Então, somos salvos mediante a fé. Aqui está a fé. A fé é o substantivo, né? É o substantivo, dando ideia, inclusive é um substantivo genitivo, dando uma ideia de posse também em domínio de Deus, tá? Em domínio de Deus, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós percebemos que de fato João deixa muito claro estas questões. Bom pessoal, aqui nós terminamos mais um vídeo do nosso canal. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal, clica no sininho de todas as notificações, deixe seu like, curta, compartilhe o nosso canal com outras pessoas e nos ajude a crescer em nome de Jesus. Até o próximo vídeo do canal do Pastor Rafael Rocha e Teologia.